Programa Revista Rural, um oferecimento BASF, soluções para pastagem. BB Seguros, a gente conhece seu negócio de perto. Delta Pine, algodão forte em todos os cantos. Alonda, engenharia sustentável e inovadora para o agronegócio. E BASF, na agricultura, juntos pelo seu legado. Olá, amigos de todo o Brasil! É muito bom estar aqui com vocês novamente. Dá uma olhadinha no que a gente preparou para o programa de hoje. Como obter sucesso na cultura da melancia. Os cuidados para evitar a ferrugem asiática na soja. Cavalo bem nutrido é cavalo feliz. E a OPVC entrando no clima do Natal. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Neste calor que vem fazendo, que tal uma refrescante fatia de melancia? É tudo de bom, né? Mas saiba que a cultura dessa fruta tão consumida não é muito simples não. Ela requer cuidados. A melancia é uma das frutas mais queridas e consumidas pelo povo brasileiro. Mas muitas pessoas nem imaginam como é a produção da fruta. Eu estou aqui com a Carol. Ela é gerente de produtos da Sacata e vai contar um pouquinho, passo a passo, da produção da melancia. Carol, para a gente começar, é fácil produzir melancia no Brasil? Não, com certeza não é fácil. É uma cultura bastante técnica, cultivada no Brasil todo. Mas ela tem muitos detalhes aí no momento de produção, no manejo de pragas, doenças, enchimento de fruto, pegamento, que requer bastante conhecimento aí dos agricultores e é uma cultura que demanda bastante conhecimento. Entre os pontos de planejamento, o produtor deve estar atento à época que produzirá. Também é preciso investigar o solo para que se tenha um cultivo equilibrado durante o ciclo da cultura. Além disso, tem a questão do tipo de irrigação, se ele vai pegar chuva, menos chuva, isso ele vai ajustar também a questão do espaçamento que ele vai usar. Então, se ele vai pegar uma época de mais chuva, ele vai usar um espaçamento mais largo. Se ele vai pegar menos chuva, ele vai usar um espaçamento mais adensado. E a questão de pragas, doenças, que também são bastante importantes na cultura da melancia. No Brasil, do momento do plantio até a colheita da fruta, o ciclo leva em média de 70 a 90 dias, variando conforme as épocas de frio ou de calor. As principais regiões de plantio de melancia no Brasil são Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo, mas a melancia ela é plantada o ano todo, no Brasil todo, e ela vai sendo distribuída aí ao longo do ano nessas diferentes regiões. E aí ela é colhida e ela passa por um transporte longo aí de milhares de quilômetros, aí 1.000, 2.000 quilômetros de transporte até chegar no ponto de comercialização. Aguentar estes longos transportes virou uma característica das cultivares lançadas no mercado. Além disso, o produtor busca apresentar melancias com bom enfolhamento, firmeza de polpa, coloração e alto potencial produtivo. Aqui a gente tem o cultivo com os canteiros protegidos por mulch. A gente está usando espaçamento de 80 centímetros entre plantas por 2,5 entre ruas. Os frutos estão cobertos com papel para a gente proteger de queimadura do sol, é bastante importante isso também. Apesar da gente ter uma planta vigorosa, com bastante folha, cobrindo bem os frutos, ainda assim é importante o produtor fazer essa proteção com papel também, para evitar essa queimadura do sol. A melancia do tipo Crimson Sweet é o segmento mais plantado no país. Verde com rajos mais claros, ela atende à demanda brasileira, que busca frutos acima de 12 quilos.
Com isso, para Carol, o sucesso da cultura muito se dá pela evolução genética que as cultivares têm passado ao longo dos anos. A gente tem um programa de pesquisa global e que está focado nas características que a gente necessita no Brasil. Então, a questão do tamanho, da resistência de campo, desse transporte, tudo isso foi desenvolvido pensando no mercado do Brasil. Uma pesquisa aí que vai levar de 10 a 15 anos até a gente ter um produto novo no mercado, desde a fase de seleção de linhagens até a seleção de campo e desenvolvimento do produto na fase pré-comercial, de ensaios e de avaliações. Mas a gente buscou atender a todos os elos da cadeia, pensando desde o produtor, que necessita da produtividade, da resistência de campo, do pegamento de frutos, depois a cadeia de comercialização, né, que necessita dessa resistência pós-colheita e desse período pós-colheita também, e o consumidor final, que vai ter a crocância, o sabor e a aparência, coloração. Carol, você contou já pra gente então das características do processo produtivo. Questão dos produtores. Que tipo de produtor hoje no Brasil pode plantar melancia? É do pequeno, do agricultor familiar, até o melhor remunerado, com mais condições? Como funciona isso? Sim, todos os produtores de todos os tamanhos podem sim plantar a melancia, claro, ajustando regionalmente a época, os espaçamentos, a nutrição, mas ela pode sim ser cultivada por todos os tipos de produtores e tamanhos de produtores. Sempre buscando uma ajuda técnica exatamente para entrar nessas questões, né? Exatamente, para fazer esses ajustes de época, de espaçamento, de nutrição, manejo de pragas, para ele conseguir chegar num bom resultado. Fazendo tudo direitinho, vai se tornar um negócio rentável para ele, mesmo que ele seja um pequeno produtor? Com certeza, com certeza. A gente vê muito isso, pequenos produtores cultivando a melancia regionalmente para atender os mercados mais próximos. Não vai passar por grandes viagens, não vai passar por grandes trajetos, mas ele vai sim ter o mercado ali próximo para ele fazer esse atendimento desse mercado local. Com o plantio localizado na cidade de Uruana, em Goiás, Márcio Curado Júnior tem buscado melancias geneticamente melhoradas para trabalhar. E os resultados já estão aparecendo para o produtor. Essa última que eu colhi, ela deu em torno de 17 a 18 quilos em média graúda. Em termos de comercialização, o pessoal também do Ceasa que chegou gostou. Mandei para Goiânia, né? Eu mesmo comercializei minha fruta. A gente tem uma ponte, né? E o pessoal gostou muito porque ela é uma melancia doce, bem firminha, né? E como ela produz mais um pouquinho, dá mais graúda, rende mais o dinheiro para o produtor, né? Aqui no mercado interno a gente mandou Goiânia, né? Mandou para Goiânia e tem potencial para ir para Argentina, que a gente manda também para exporta para Argentina, né? A DSM apresentou esta semana os números do seu censo de confinamento, registrando um total expressivo de animais confinados no país. O nosso censo de confinamento nós já fazemos há 7 anos. Ele é um estudo, na verdade um censo. A gente pesquisa todas as propriedades que têm confinamento no Brasil através da nossa equipe técnica. Nós temos 800 técnicos no campo e eles visitam essas propriedades, eles conversam com esses pecuaristas e a gente consegue assim esses números. Então é uma fonte muito confiável, porque de fato a gente visita desde o pequeno até o grande. Então com isso a gente tem esse número de 6,5 milhões de animais confinados em 2021. A gente fez várias revisões durante o ano para chegar nesse número, pegando a intenção desse confinamento, como seria no começo do ano e agora já combinando com todos os eventos desse ano tão dinâmico que foi, né, para conseguir fechar esse número aí de 6,5 milhões de animais confinados. Os 3 estados com maior número de animais confinados foram Mato Grosso, São Paulo e Goiás.
O nosso grande destaque desse ano, desse censo de confinamento, foi o estado de São Paulo, que teve um crescimento aí de 17% no número de animais confinados, devido aos boitéis. A gente observou que os pequenos produtores acabaram levando seus animais para os boitéis, muito por conta dos custos altos que a gente observou durante o ano. A gente viu milho numa escalada aí bem forte, a R$100 a saca em alguns períodos do ano. Isso fez com que os pequenos levassem esses animais para esses boitéis. Ficou bem clara essa situação em São Paulo, por exemplo. O evento serviu ainda para a empresa fazer um balanço da pecuária em 2021 e apresentar projeções para o ano que vem. 2021 foi o ano do boi, né? Ele começou muito bom, a gente teve aí a pecuária como um dos motores, né? A pecuária e a agricultura como um dos motores da economia brasileira, né? Produzindo forte. Aí tivemos alguns desafios ao longo do caminho, além da pandemia, né? A gente teve também o desafio da vaca louca, do incidente do segundo semestre, né? Que derrubou um pouco os preços, né? E teve o embargo de exportações da carne vermelha para a China, que lentamente os preços agora estão retomando. E tivemos também vários desafios de logística, né? E de insumos para alimentar a indústria de suplementos. Então aí foram alguns, além das altas de preço, né, tanto dos milhos e de outras commodities. Então, mas eu acredito que no final das contas a conta fechou para o pecuarista brasileiro, né, e a gente teve um ano muito positivo. Para 2022 a gente espera uma continuidade, né? Talvez não na mesma pegada do primeiro semestre de 2021, mas sim, acho que o cenário a longo prazo é muito positivo, sim. A gente acredita que com a melhoria da situação da vacinação e da pandemia, que a gente tenha uma retomada aí, né, no ano eleitoral da economia brasileira, e com isso o consumo tanto de carne quanto de leite seja acelerado internamente. Entre as novidades apresentadas pela DSM este ano, destaque para o programa Pago Tortuga com Arroba, que visa dar segurança ao pecuarista nos investimentos com insumos. É um seguro que o pecuarista pode fazer em cima e pagar os produtos na arroba futura, né? Então, se ele compra hoje a um preço, ele tem aí, dependendo da oscilação do preço da arroba, principalmente se cair, ele tem esse crédito da DSM na próxima compra. Então, realmente aí é um seguro, né? A gente viu que o mercado da arroba oscilou bastante. Então, quem tem investido ali por julho, agosto, teve aí um ganho de quase 20%, 30% em cima do valor adquirido. Então, realmente é para ajudar ao pecuarista a ter uma estabilidade maior, né? O programa teve uma adesão inicial interessante, né? E está crescendo conforme agora o aumento do preço da arroba do mercado também. Gosta do programa? Então eu tenho uma boa dica para você. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho abaixo para ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo disponível. Queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Para entender de verdade do agronegócio, é preciso conhecer cada detalhe dele. E foi com esse olhar, bem de perto, que vimos suas necessidades e evoluímos ainda mais os seguros rurais da BB Seguros, com soluções para proteger sua lavoura, seu maquinário, seus investimentos, sua vida. Uma coisa que só quem está bem próximo de você desde sempre pode fazer. Agro, agora e sempre. BB Seguros. A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. A ferrugem asiática continua sendo uma das maiores ameaças à lavoura de soja. Cuidados no controle, porém, ajudam a evitar maiores prejuízos.
Há 2 décadas presente no Brasil, a ferrugem asiática segue sendo a principal doença que ataca a soja brasileira. E manejá-la corretamente é fundamental para o sucesso da atividade. Desde o início, nós sabíamos já do potencial destrutivo, pela agressividade do fungo causador da doença. E nós tivemos ali, principalmente no início, quando não se tinha, muitos agricultores não conheciam a doença, não se sabia não se tinha fungicidas também, não se sabia o efeito dos fungicidas. Tivemos bastante perdas, ocorrência de epidemias que levaram a perdas em alguns locais, em algumas safras. À medida que os anos foram passando, as safras foram passando, nós fomos evoluindo. O consórcio antiferrugem foi uma iniciativa bastante importante, porque uniu cadeia, várias entidades, instituições, universidades, e empresas privadas também, uniu num esforço conjunto ali para combater a doença e desenvolver formas de manejo da doença. O chamado custo ferrugem é elevado, já que os prejuízos são sérios. Medidas como o vazio sanitário, calendário de semeadura e o plantio de cultivares precoces passam a ajudar o sojicultor a controlar a doença. O desenvolvimento de cultivares resistentes também é um fator importante, já temos cultivares com resistência presente no mercado, mas ainda precisa evoluir mais. Então, em resumo, nós temos tido sucesso no controle da doença, mas ela é um desafio constante, que nos traz prejuízo, e nos traz bastante trabalho, mas nós estamos conseguindo controlar. No monitoramento da atual safra, algumas ocorrências já foram constatadas em plantações comerciais no Paraguai, o que pode servir de fonte de inóculo para as lavouras do oeste do Paraná. No Brasil ainda não tivemos ocorrências em lavouras comerciais nessa safra, mas já foi detectado nos coletores de esporos, no projeto do IDR Paraná, um projeto que a Embrapa também participa, que coloca coletores nos campos, em diversos campos, lavouras, para detectar a presença de esporos do fungo que causa a doença no ar. Isso não significa necessariamente que ela já está ocorrendo nas plantas. Nesse monitoramento que é feito ao mesmo tempo. Você vê os coletores, se há presença de esporos, mas se também já é sintomas do fungo na lavoura. E isso ainda não ocorreu, principalmente talvez ainda porque as plantas estão num estágio inicial de desenvolvimento na maioria dos casos. A ferrugem, inclusive, chegou ao único estado brasileiro que ainda não tinha ocorrência oficialmente relatada. Trata-se de Roraima, que cultiva num período diferente das outras grandes regiões produtoras. Nesse ano de 2021, porque Roraima, como está no hemisfério norte, ela planta em outra época, uma época mais semelhante à dos Estados Unidos, por exemplo, semeia na entre-safra das outras regiões. E com isso nunca tinha sido constatado, e agora em 2021 foram vistas lá, foi confirmada a presença da ferrugem em lavouras de Roraima. Então isso é um fato importante para a região, e interessante, relevante aí para todo o país. Para conhecer melhor as características da doença e buscar métodos de controle cada vez mais efetivos, a Embrapa Soja, ao longo de todo o ano, realiza pesquisas em sua unidade localizada na cidade de Londrina, no Paraná. Aqui nós temos, eu vou mostrar algumas plantas com sintomas, porque na lavoura ainda não temos, não identificamos, as plantas estão menores. Aqui na Casa de Vegetação, para pesquisa, a partir do momento que termina o vazio sanitário aqui no Paraná, que é em 10 de setembro, nós começamos já a fazer pesquisa novamente com ferrugem, aqui principalmente para desenvolver materiais com resistência. E então aqui, eu posso até mostrar aqui para vocês, esses sintomas, veja, esses amarelecimentos aqui, tudo já é causado pela ferrugem. Você vê aqui em cima ainda as folhas estão saudáveis, bem verde, mas embaixo já tomadas por essas pontuações aqui, que é todo o fungo. E embaixo, se você observar com lupa, você vai ver as lesões esporulando, soltando aquele pozinho minúsculo que é a fonte de disseminação. Depois de fazer a inoculação no mês de setembro,
os pesquisadores não precisam inocular mais as plantas. É só manter a umidade, né, manter a aspersão, que os novos ciclos do fungo vão ocorrendo naturalmente, né, e a doença a gente pode fazer a seleção dos materiais quanto à resistência. No manejo da soja, outro ponto bastante importante é que os produtores evitem a quebra de resistência dos produtos registrados no mercado. É tudo um manejo integrado, né? Os fungicidas têm sido, né, uma das principais formas desde o início de se controlar a doença, né? Porque como ela é uma doença foliar, você vem e pulveriza o fungicida e ajuda a controlar. Mas não é um controle 100% eficaz, né? Até porque os produtos não têm 100% de eficiência. Muitas vezes também a tecnologia de aplicação ela não permite que toda a folha, toda a planta seja atingida, né? Você tem um sombreamento de folhas, né? Na lavoura você tem o fechamento das linhas, então você não consegue uma 100% de cobertura das plantas. Então, ele não é 100% eficaz. Então, você precisa de todo um conjunto de medidas, né? Começando já na entre-safra, antes de plantar a soja, que é o vazio sanitário. Estimativas apontam que o custo ferrugem tem ficado em torno de 2 bilhões de dólares por ano no Brasil. Associada às outras recomendações, o uso de cultivares resistentes devem ser adotadas no campo, uma vez que, apesar de não serem imunes à doença, atrasam sua multiplicação e evitam o amarelecimento drástico das folhas. Também ajuda o controle químico, né? E tudo isso melhora o controle, ajuda no manejo da resistência, né? Nós temos também alguns produtos, basicamente dois tipos de produtos, os sítio específicos, que são mais eficientes, mas são os que o fungo apresenta resistência. E os multissítios, esses aí eles não são tão eficientes, embora também tenham uma eficiência em torno de 50% a 60% de eficácia, mas eles não estão sujeitos à resistência. Então, a mistura desses dois tipos de produtos, né, esses dois tipos de fungicidas, tem ajudado também no manejo dessa resistência. As exportações brasileiras de carne suína acumularam entre janeiro e novembro deste ano mais de 1 milhão de toneladas e já superaram as exportações totais realizadas nos 12 meses de 2020. O levantamento é da Associação Brasileira de Proteína Animal e se mostrou bastante animada com os resultados obtidos. 11,29% é o número do crescimento das exportações de carne suína de janeiro a novembro desse ano. Nesses 11 meses, já superamos a marca histórica que havia sido marcada em 2020 e exportamos 1 milhão e 47 mil toneladas com uma receita cambial de 2,4 bilhões de dólares nesse período. No mês de novembro, tivemos uma queda, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, 79 mil toneladas, 9% a menor. Mas não ofusca nem invalida esses dados que são muito positivos. A China, com mais de 500 mil de toneladas exportadas. O Chile, Argentina e Uruguai tiveram grandes desempenhos e ajudaram o setor a quebrar o seu recorde histórico nos primeiros 11 meses desse ano. Vamos fechar o ano, com certeza, em números muito positivos, acima de 1 milhão e 100 mil toneladas, e isso vai ser bom para consolidar o Brasil como o quarto maior exportador mundial, crescendo não só nas exportações, mas também sem descuidar o nosso mercado interno, que é o maior cliente do Brasil. Assim como nos bovinos, a suplementação mineral é indispensável para o sucesso da criação de cavalos, sejam eles de esporte ou de lazer. Desde o nascimento dos cavalos e independente da rotina de vida deles, a suplementação alimentar é sinônimo de qualidade de vida. Os nutrientes encontrados no produto são capazes de proporcionar ganho de massa muscular, prevenção de lesões, recuperação da fadiga após exercícios intensos e alta performance aos atletas. Os cavalos, né, principalmente, eles são animais que na natureza eles estão acostumados a pastejar durante todo o dia. Quando a gente coloca ele em baias, por exemplo, né, para nossa facilidade, acabar melhorando nosso manejo, para a gente colocar mais animais no mesmo local,
a gente acaba interferindo nessa natureza deles. Por conta disso, eles têm um menor tempo de pastejamento, né, ali de contato com o pasto. E as pastagens também, dependendo da região, elas são mais ou menos ricas. Então, a gente tem N tipos de pastagens, né, e a gente tem regiões também que essa quantidade de nutrientes ali da forragem, ela não é suficiente. Então, a suplementação, ela vem exatamente para isso, para suprir as carências. Na hora de escolher o suplemento ideal, não é necessário um check-up geral do equino, mas é fundamental consultar um médico veterinário para que, de acordo com o porte do animal e sua rotina de atividades, seja definido o melhor aditivo de nutrientes. A suplementação é indicada para todas as fases do animal. O que a gente tem que saber só é avaliar qual fase o animal está para indicar a melhor suplementação. Então, por exemplo, quando o animal é um potrinho, um neonato, na verdade, ele acabou de nascer, ele não tem o sistema imunológico dele formado, né? Ele estava ali com a mãe no útero, então os potros, né, eles têm uma particularidade da espécie, que a placenta deles ali tem 6 camadas separando o feto da mãe. Por conta disso, a transferência de imunidade durante a gestação, ela não é possível, né? Então a gente sabe que eles nascem imunodeprimidos, eles nascem com baixos níveis de vitamina A. Por conta disso, para ajudar ele a melhorar o sistema imune, a primeira mamada, que é o colostro, ela é essencial. A suplementação também, a gente tem suplementos, né, para dar esse suporte para os primeiros dias de vida, para melhorar, auxiliar na imunidade. O suplemento, a gente diminui a ocorrência de diarreia. Então, tem estudos que falam que quase 80% de todos os potros que nascem, eles vão ter diarreia, porque eles estão ali expostos, né, o corpo deles ainda não está preparado, e eles estão muito expostos a micotoxinas, bactérias patogênicas ali do ambiente. Durante a fase de crescimento e desenvolvimento, é excelente que ele receba a suplementação. Por quê? Porque a fase de crescimento e desenvolvimento vai ser a fase também que vai refletir em toda a performance atlética ou reprodutiva dele. A alteração na qualidade dos pelos, tanto em relação ao brilho como à queda, a dificuldade de ganhar peso mesmo recebendo uma alimentação adequada, além da diminuição na performance, podem ser sinais que o cavalo está precisando de suplementos. Por exemplo, um garanhão, um animal que ele é destinado à reprodução, ou uma doadora de embrião, até uma receptora, eles precisam de cuidados. E aí, o que vai diferenciar? O tipo de suplemento, o ingrediente que tem ali, né? Então, por exemplo, no caso de fêmeas reprodutoras, a gente fala muito do ômega 3, da arginina, desses componentes que vão fazer mesmo a diferença. No caso dos garanhões, por exemplo, a gente oferecendo suplementos para eles, contém a L-carnitina principalmente, né? É um componente extremamente importante ali, que atua no epidídimo, que é onde ficam, né, os espermatozoides armazenados. Então, a gente melhorar a qualidade da suplementação desse animal, com certeza vai ter um efeito muito positivo na qualidade dos espermatozoides dele também. Quando a gente fala de animais idosos, isso vale também para animais que são submetidos a treinamentos, competições excessivas, né? Vale também a utilização de suplementos com glicosamina, condroitina, cúrcuma, que são substâncias que elas vão atuar ali na prevenção de lesões. Apesar de saber que os suplementos não possuem efeitos colaterais e são fonte de nutrientes para os animais, na hora de escolher o produto não podemos deixar de conferir se a empresa produtora é idônea e se são utilizadas matérias-primas de qualidade. Para casos de cavalos atletas, é fundamental confirmar se a suplementação está livre de compostos que configuram doping, fator desclassificatório nas provas. A Revista Rural quer ouvir você. Se você tem algum comentário ou quiser sugerir reportagens, fale com a gente. Envie um e-mail para faleconosco@revistarural.com.br. faleconosco@revistarural.com.br. Mande sua mensagem, estamos te esperando. Uma parceria entre a Bayer e a FamaSul resultou na criação de um programa que visa difundir boas práticas na aplicação de herbicidas. Com conteúdo prático e teórico, os cursos acontecerão em várias cidades do Mato Grosso do Sul e vão orientar na segurança do trabalho, no controle e manutenção de equipamentos e ainda tecnologias para redução de deriva.
O programa conta com laboratórios móveis e instrutores experientes que pretendem difundir conceitos modernos de produção e preservação ambiental. E já estamos em dezembro, mês do Natal. É nesse clima que a OPVC nos brinda com Jesus, Alegria dos Homens, ao som da viola caipira. E chegamos ao final de mais um programa. Foi bom contar com a sua companhia. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Nos vemos semana que vem. Até lá! Programa Revista Rural, um oferecimento
BASF, soluções para pastagem. BB Seguros, a gente conhece seu negócio de perto. Delta Pine, algodão forte em todos os cantos. Alonda, engenharia sustentável e inovadora para o agronegócio. E BASF, na agricultura, juntos pelo seu legado.